Olá, amigos do Facebook, do YouTube, domingão, e eu estou aqui novamente para falar com vocês sobre um pouco da minha opinião do que tudo que está acontecendo, né, no nosso país. E hoje nós temos 3 temas e vai ser bem rápido. O primeiro tema é a questão dessa guerra política. Eu não consigo enxergar de outra forma o que está acontecendo hoje no Brasil com relação à questão política mesmo, né? Está tudo politizado, estamos politizando a pandemia, o vírus e tudo mais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre o lockdown, um pouco do que está acontecendo aqui na nossa cidade, um pouco do que está acontecendo fora de Uberlândia e em outras cidades. E hoje eu passei a tarde inteira pesquisando números, dados, relacionei uma série de dados e números, como eu disse para vocês que eu ia fazer, eu ia pesquisar, e tabulei tudo isso para que nós pudéssemos fazer algumas análises. Então, também vamos falar sobre isso, ok? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da guerra política. Acho que é importante que todos nós possamos enxergar exatamente o que está acontecendo com relação a essa briga, né? Estamos com opiniões tão diferentes, tão polarizadas, e no meu ponto de vista, nós temos hoje praticamente o que eu vou chamar de bolhas. Nós temos uma bolha, vou chamar aqui a bolha do lado esquerdo, que praticamente toda é contra o Bolsonaro. Antigamente, a esquerda era uma bolha que defendia os seus princípios. Hoje, essa bolha da esquerda, praticamente, ela é apenas contra o atual governo. Temos também uma bolha que eu vou chamar de bolha da direita, que é uma bolha de pessoas que é extremamente a favor de tudo que o governo faz, que o Bolsonaro faz. Então, também defendem com unhas e dentes, com argumentos possíveis, tudo que o Bolsonaro faz. Até muitas vezes de forma cega, né? E nós temos aí no meio disso tudo, vamos chamar uma terceira bolha, que ali está tudo misturado. Tem gente que não gosta de política, tem gente que exatamente ainda não se definiu, está em cima do muro, podemos chamar de isentões, tem gente que não quer opinar para não entrar nessa briga, tem gente que não pode optar, né? Tem muita gente que depende das pessoas das duas bolhas para continuar vivendo e gerir seus negócios. E tem gente que ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo, então ainda está indeciso, ainda está meio que sem opinião sobre o que está acontecendo exatamente na política. Nós estamos vivendo hoje um momento de crise com relação à saúde, e tudo isso está muito politizado. Na minha opinião, em função de questões políticas, a bolha da esquerda quer praticamente, vou usar um termo comum, né, detonar o presidente, o Bolsonaro, no intuito de conseguir tomar o poder. Está muito claro, está muito evidente isso. Essas pessoas dessas bolhas estão lá influenciadas por seus líderes, por pessoas que defendem isso. E a grande verdade, na minha opinião, é que essa influência é muito voltada a tentar desmerecer, derrubar o presidente, para que ele não se eleja novamente no ano que vem, 2022. Então, é a bolha da esquerda tentando fazer o trabalho político, na minha opinião,
um tanto quanto desonesto, porque ali tem inverdades, tem mentiras, distorções e tudo mais, no intuito, lógico, de defender o seu lado político e as suas convicções. No meu ponto de vista, eu já falei para vocês que eu sou anticomunista, né? Eu acho que o comunismo não é um modelo eficaz, eficiente, e o lado dessa bolha é um lado, na minha opinião, que defende esse lado socialista. E aí, é o lado deles, é o lado que eles defendem, mas eu não acredito nisso. Eu realmente não gosto do comunismo. Eu prefiro um modelo diferente, vamos chamar de conservador, do jeito que vocês quiserem. Então, eu não, infelizmente ou felizmente, sei lá, eu não defendo esse lado da esquerda, que é o lado que deseja adquirir o poder e nos levar para aquele lado muito parecido com o lado do socialismo, comunismo, e, na minha opinião, esse lado nos tira liberdades, nos coloca em algumas condições de vida um pouco estranhas, ideologias de gênero e tudo mais. Bom, é isso aí. Do outro lado, o lado que também só defende Bolsonaro não pode ficar cego, né? É claro que nós podemos entender que algumas das ações do Bolsonaro são ações políticas. Puxa vida, por que ele se aliou tanto ao Centrão? Porque precisava. Se não se aliasse ao Centrão, provavelmente seria votado um impeachment contra ele. Então, essas questões políticas, nós temos que entender que algumas decisões são decisões forçadas. Mas, mesmo assim, algumas dessas decisões dele não têm me agradado, em função de que algumas escolhas, alguns posicionamentos, que talvez até sejam obrigados, mas estão errados, né? A questão da defesa dos filhos dele, bom, uma série de coisas que eu não concordo, mas eu aprovo, de forma geral, o governo do Bolsonaro, porque eu acho que só o fato dele ter mudado a relação política, né? Antes era toma lá da cá em todos os lados, né? Os partidos políticos é que mandavam no país. Hoje não. Hoje é o presidente que manda. E isso, obviamente, não agrada os partidos políticos que estão detonando ele para tentar tirar ele do poder e voltar ao antigo regime, o regime do toma lá da cá. Bom, acho que basicamente é isso. Essa guerra é política. Então, todas as críticas que eu vejo ao presidente, grande parte é em função de interesses, e eu não caio nessa. Particularmente, eu acho que é melhor ter um Bolsonaro ou alguém de direita no poder do que termos que voltar àquela esquerda complicada, né? Conforme já falei aí para vocês antes. Bom, o segundo tema é o tema do lockdown, de fechar tudo. E essa semana eu fiquei impressionado com a postura do prefeito de Criciúma. Não sei se vocês viram, mas ele estava sofrendo pressão, principalmente pressão dos funcionários da prefeitura, para que ele implantasse um lockdown na cidade, e obviamente que todos iam ficar em casa, né? E ele foi bastante inteligente no meu ponto de vista. Ele falou, olha, não tem problema, eu decreto o lockdown para os funcionários públicos, inclusive eu acho que ele fez uma coisa muito interessante. Não é uma obrigação o lockdown. Eu vou fazer um lockdown aqui seletivo. Quem quer, faz o lockdown. Quem não quer, vem trabalhar normalmente. Só que, quem não quiser, quer dizer, quem aderir ao lockdown, os funcionários públicos, obviamente que vão ficar sem salário. Então, olha só que interessante, né? Ele defendeu o lado da prefeitura com relação aos funcionários. Então, quer fazer lockdown? Faça, mas não tem salários. Não quer? Venha trabalhar. Sabe qual foi a aderência disso? Zero.
nenhum funcionário público aderiu ao lockdown do prefeito. Então, assim, para vocês verem como uma coisa é interessante. Com relação ao nosso lockdown aqui, de Uberlândia, um pouco dele nós vamos falar no próximo tema, são esses números todos que eu levantei, e eu vou questionar, vou perguntar a vocês que, diante desses números, se vale a pena ou não continuar com o lockdown, com fecha tudo, com lei seca, com tudo que tem direito. Eu, particularmente, diante do que eu vi, eu acho que é preciso tomar medidas diferentes das medidas que estão sendo aplicadas atualmente. Ok? Então vamos lá, vamos ao terceiro tema, que é exatamente as tabulações que eu fiz das pesquisas que eu tenho feito, e principalmente hoje à tarde eu tomei o cuidado de levantar muitos dados, mas muitos dados mesmo. Eu fui ao site da Prefeitura de Uberlândia e também fui ao site da Transparência do Governo, onde lá existem dados dos cartórios, do registro de óbitos e tudo mais. Basicamente, eu vou fazer um resumão aqui, porque senão eu vou ficar horas conversando com vocês, mas eu levantei aqui 3 aspectos muito interessantes. Tá? Primeiro deles, levando em conta os dados do site da Prefeitura de Uberlândia. Okay? Vamos lá. Vamos analisar o mês passado, são dados do mês de fevereiro e os dados do mês agora de março. Ok? Em fevereiro houve uma reação interessante com relação ao vírus, que foi assim: entre o dia 1 e o dia 14 de fevereiro do mês passado, nós tínhamos uma média de óbitos de 4,7 pessoas por dia. Vamos arredondar aqui, 5 pessoas por dia falecendo em função do Covid. Então, na primeira quinzena do mês de fevereiro. E o interessante nessa análise é que, como se tivéssemos virado uma chave, de imediato, a partir do dia 15 de fevereiro, os números subiram assustadoramente. A média, como eu falei para vocês, era de 4, 5, 3, 2, 6, 7. A partir do dia 15, o negócio, o trem, né, como diríamos aqui, o trem tomou uma proporção louca, muito diferente. E foi assim, como se tivesse virado uma chave mesmo. Então, do dia 15 ao dia 28 de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, para vocês terem uma ideia, a média, que era de 5, passou para 13,6 pessoas em óbito por dia. Então, assim, ali já houve uma virada radical, né, de 5 para 13, bastante preocupante. Só para completar esse raciocínio, analisando o boletim e o site da Prefeitura, os boletins, né, e o site da Prefeitura, agora em março, nesse mês que estamos, do dia 1 ao dia 21, quer dizer, início do mês até hoje, a média de óbitos por dia é de 22,6 pessoas. Então, só para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio, tá? Na primeira quinzena de fevereiro, a média era de 5. Na segunda quinzena de fevereiro, a média era de 13. E hoje, no mês de março, nós temos uma média de 22 pessoas em óbito por dia. Bom, está crescendo, é óbvio, dá para perceber. Só que tem um dado muito interessante nessa história toda, na hora de fazer a tabulação e na hora de comparar. O boletim da Prefeitura, ela nos dá uma série de outros dados, inclusive o número de novos casos identificados por dia. Então, até então, nós estamos falando só de óbitos, ok? Agora, nós estamos falando de novos casos identificados por dia. A média de fevereiro era em torno de 450 novos casos identificados por dia.
Então, em fevereiro, vou repetir só para que fique, vocês acompanhem meu raciocínio, tá? A média em fevereiro, 453 casos novos por dia. E a média de março, de 1 até o dia 21 de março, é de 409 novos casos por dia. Então, qual é a comparação a fazer e qual que é a análise? Vamos lá. Comparando o número de óbitos com o número de novos casos, nós temos um número de óbitos crescendo abruptamente, muito rápido, né? De 5 por dia para 22, muito rápido, mas o número de novos casos diminuiu um pouquinho, de 450 em fevereiro para 409 em março. Então, qual que é a análise que nós temos que fazer aqui, diante desses números? Nós temos praticamente o mesmo número de novos casos por dia, só que com muitos mais óbitos hoje. Então, no meu entendimento, está claro que nós não temos um grande número de infectados a mais. Nós temos um grande número de óbitos a mais. Então, no meu entender, o vírus está matando mais. Muito mais. De 5 por dia para 22. Com o mesmo número de novos casos todo dia. Então, olha só que interessante. Né? Precisamos tentar entender. Se eu fosse o prefeito, eu já teria feito essa conta há muito tempo, se já não fez, porque tem que entender o porquê que o vírus está gerando mais óbitos. É porque o sistema de saúde entrou em colapso? É porque o tratamento já não está mais... O tratamento depois de internado, né, depois do paciente ruim, não está mais tendo o mesmo efeito? Porque, puxa, o número de novos casos é praticamente idêntico, fevereiro e março. Só que a quantidade de óbitos cresceu assustadoramente. Qual a razão disso? Se eu fosse o prefeito, eu estaria questionando de forma muito veemente a medicina, as equipes de saúde, o comitê, né, que ele diz que é um comitê muito bem formado por infectologistas maravilhosos. Ele foi à TV dizendo que tem um infectologista da equipe que está entre os 100 melhores do mundo. Poxa, o que está acontecendo, senhor prefeito? O senhor já consegue nos dizer? Se não consegue, fica aqui o meu questionamento. Por que que esses números estão assim tão assustadores, se a quantidade de novos casos é a mesma? Esses dados são do site da prefeitura, dos boletins que a prefeitura emite diariamente, esses números estão lá. Se vocês quiserem, qualquer um que está me ouvindo aqui quiser, é só me pedir, eu tenho uma planilha aqui com todos esses números e com todas as fontes. Não sou eu que estou inventando esses números não, tá ok? Bom, eu também, como eu havia dito no vídeo passado, eu fui me informar com relação àquela questão que eu falei de que, puxa vida, quantas pessoas morriam em 2019 em Uberlândia? Quantas pessoas morreram em 2020? Quantas pessoas morreram em 2021? Esse dado é para que a gente tenha uma ideia de como é que houve a evolução. Houve realmente uma evolução forte em função dos casos de Covid? E também são muitos dados. Inclusive, a fonte é muito interessante, é o site da Transparência do governo, é muito fácil de achar. Eu vou colocar o link embaixo aqui desse vídeo, para quem quiser. É bastante fácil de pesquisar, só que é muita informação, né? Precisa fazer uma análise interessante delas. Bom, interessante. Eu fiz 2 tipos de conta para poder comparar os resultados do Estado de Minas Gerais
e para poder comparar com as contas da cidade de Uberlândia, ok? Infelizmente, os dados são de óbitos, é meio complicado falar disso, né? Mas, vamos lá. O estado de Minas Gerais, em 2019, teve 10.700 mortes. No geral, mortes por tudo, tá? Então, em 2019, 10.700 óbitos. Em 2020, cresceu um pouquinho, de 10.700, foi para 12.200. Aí 20% mais ou menos de acréscimo entre 2019 e 2020. Provavelmente em função de Covid. Né? 20%, o ano passado foi praticamente inteiro, né, de Covid. Só que em 2021, quer dizer, esse ano que nós estamos, a média, desculpe, tá? Eu estou falando de média mensal, tá ok? É 10.000 mensal, 12.200 mensal. E agora, em 2021, a média mensal, em 2021 nós temos só praticamente 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março. A média é muito parecida com a média de 2020. Então, em 2021, 12.500 mortes no estado por mês, em média. Vou repetir só para vocês entenderem rapidinho. 2019, 10.700. 2020, 12.200. 2021, 12.500 mortes no geral por mês, em média. Ok? Então, o que observa-se aqui é que no estado de Minas, de 2020 para 2021, não houve alteração praticamente nenhuma no estado como um todo. Agora vamos aos números de Uberlândia, ok? Só em Uberlândia. Em 2019, a média mensal de óbitos, 323. 2019, 323. Em 2020, cresceu um pouquinho, 373. Então, de 323 para 373. Então, aqui em Uberlândia nós também tivemos um acréscimo significativo, mais ou menos aqueles 20% que o estado também teve. Só que, em Uberlândia, hoje, 2021, a nossa média mensal é de 588 casos de óbitos na média por mês. É crítico. 2020, 373. 2021 quase dobrou, 588 casos. Então o que se percebe por esses números? Que o estado de Minas se manteve igual ao ano passado, mas que em Uberlândia, em especial, nós quase dobramos a média de óbitos de 2020 para 2021. Muito crítico. É muita diferença, a diferença é muito grande. Então, assim, senhor prefeito, de novo, é preciso fazer um estudo do que está acontecendo aqui na nossa cidade. O porquê que isso está acontecendo. Nós precisamos saber as razões para poder tomar decisões corretas, certas, baseadas em estudo e não baseadas em achismo. Então, assim, alguma coisa está acontecendo aqui na nossa cidade que é diferente das outras cidades do estado, de forma geral, é uma análise macro. Então, pergunta ao senhor prefeito, o senhor já tem essa informação? O senhor já consegue nos dizer o que está acontecendo? No vídeo passado, não sei se vocês lembram, eu perguntei para vocês, perguntei para o prefeito, né? Senhor prefeito, aonde é que estão os locais de maior infecção das pessoas? Porque precisamos identificar onde são esses locais. Já que a cidade está toda fechada, o comércio praticamente fechado, e os números de mortes continuam os mesmos, no vídeo passado, só para complementar, para quem não viu, eu fiz uma análise de quantidade de óbitos no mês de março,
Então nós continuamos com um número de mortes em média de 22 pessoas no mês. E dia a dia, muito parecidos. Então assim, nós não tivemos nenhuma diminuição de óbitos em Uberlândia em função do lockdown, da lei seca e de todo o fechamento que o prefeito e o governador fizeram. Então é preciso entender o porquê que o lockdown não está dando resultados. E aí eu perguntei ao prefeito, seu prefeito, se está tudo fechado e continua tendo os mesmos números de casos, provavelmente os locais onde as pessoas se infectam não eram os bares, os restaurantes, as festas clandestinas. Provavelmente será nos ônibus ou em algum outro tipo de aglomeração, talvez até mesmo dentro de casa. Pessoas que estão indo trabalhar, pegando esses ônibus, estão trazendo o vírus para dentro de casa. Mas eu deixei a pergunta ao senhor prefeito. E assim, eu não sei se esses meus vídeos chegam a ele, mas de qualquer forma eu estou curioso para ter essas informações. Além essas de hoje, né? Tá crítico, muito crítico. Uberlândia em especial tem números muito diferentes do resto das cidades de Minas Gerais. Uberlândia está, sem dúvida nenhuma, com números muito altos, enquanto os números do estado se mantêm estável. Então é isso, meus amigos. Eu quis gravar isso nesse domingo. Infelizmente as notícias, né, não são muito boas. Adoraria estar trazendo notícias boas, dizendo que a cidade está melhorando, que o lockdown funcionou e que o senhor prefeito está realmente no rumo certo, tomando todas as decisões corretas, mas ainda estou questionando o senhor prefeito. Eu adoraria estar trazendo notícias melhores, mas eu passei esses últimos dias pesquisando muito esses números todos para poder chegar a essas conclusões e trazer essas conclusões para vocês, e principalmente essas dúvidas. Porque é preciso que analisemos isso juntos para, quem sabe alguém tem uma ideia, uma solução para levar até o senhor prefeito. Né? Então é isso. Como eu faço de costume, eu não vou deixar de fazer hoje. Eu vou pedir a quem está me ouvindo e tiver condições de ajudar, contribuir e doar alimentos e o que for necessário para quem está passando por momentos difíceis. A pandemia e esse fechamento quase total aqui da cidade, né, tem causado alguns problemas para as pessoas às vezes que não têm condições de trabalhar, garçons. Vixe, tem tanta gente, né, que não está conseguindo trabalhar, os comércios fechados, e pode ser que algumas dessas pessoas estejam passando necessidade. Então, se você puder e tiver condições de ajudar, por favor, faça uma pesquisa perto de você, de pessoas que talvez estejam precisando, talvez não, né? É preciso pesquisar bem para fazer uma doação ou de alimentos ou do que for, de forma inteligente. É importante doar para quem realmente está precisando e não doar simplesmente para deixar a consciência mais tranquila. Né? Então é preciso fazer uma doação inteligente. Então é isso, desde uma cesta básica, até mesmo algum familiar que possa estar precisando de algum tipo de outra ajuda, até mesmo ajuda psicológica. Um momento desse não é fácil para quem está sem emprego e para quem não está conseguindo colocar o feijão com arroz ou o leite na mesa de casa. Né? Eu tenho dito aqui também que é possível ajudar as pessoas com algum tipo de... não é com dinheiro, mas é assim, puxa vida, escuta, a tua conta de luz e a conta de água, como é que ela está? É importante ter esses serviços. E o DEMAI não está cortando a água, mas a CEMIG está. A CEMIG, na falta de pagamento, ela não tem dó não, ela vai lá e corta mesmo. Então assim, é uma outra forma de poder ajudar alguém que esteja precisando e que às vezes está perto de você, e que você pode, sem dúvida nenhuma, contribuir, colaborar nesse momento, que é um momento difícil para muitos. Tá ok? Amigos, muito obrigado.
Eu vou, a cada 2, 3 dias, gravar um vídeo desse, mostrando como é que está a situação e dando a minha opinião sobre tudo que está acontecendo aqui no Uberlândia e cada vez mais também tentando mostrar um pouco do que está acontecendo no Brasil, nas questões de política e nas questões da pandemia. Tá ok? Muito obrigado a todos. Daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível para que todos possam compartilhar. E eu desejo convidar vocês a visitarem o meu canal no YouTube. O canal é Dirceu Lacerda Filho. Eu vou colocar o link aqui embaixo. E bem provavelmente os próximos vídeos serão elaborados por lá pelo YouTube. Lá tem mais recursos, é mais profissional. Então eu gostaria de pedir a vocês que fossem lá, se inscrevessem no canal, no YouTube, clicassem no sininho, porque o sininho vai poder alertar vocês cada vez que eu fizer um vídeo novo por aqui. Tá ok? Muito obrigado, abraço e saúde para todos.